Ok, vamos então gravar um vídeo agora sobre uma questãozinha aqui que envolve os recursos de cabeçalho e rodapé em aplicativos de planilha. Então temos aqui, olha, o rodapé de uma planilha conterá, item 1, a data de elaboração do documento automática do computador, à esquerda, se em personalizar o rodapé na seção da esquerda for adicionada a função data, nesse mesmo formatozinho aqui, deste símbolo, exinho comercial, e entre colchete aqui, data. O item 2, o nome do técnico, nome de uma pessoa, um técnico, um instrutor, no centro, ou seja, seção central do rodapé, se em personalizar rodapé na seção central for digitado o nome do técnico. E 3, o número da página automático pelo computador, à direita, se em personalizar rodapé na seção da direita for adicionada esta função, símbolozinho e entre colchete a palavra página. Então, está correto o que se afirma em, vejamos. No primeiro item, está informando que eu posso colocar a data atual do computador na seção da esquerda do rodapé, se naquela seção for digitado o símbolozinho do e-comercial e entre colchete a palavra data. Como é que a gente define aqui cabeçalhos e rodapés em planilhas do Excel? Aqui no menu exibir nós temos a opção cabeçalho e rodapé. E vai abrir a caixa de diálogo denominada configurar página. Configurar página que nós conhecemos no Word e no Excel como um comando do menu arquivo, configurar página. Então nessa janelinha ou caixa de diálogo nós temos página, margens, cabeçalho, rodapé, planilha. Então uma das guias é cabeçalho e rodapé. Então o cabeçalho e rodapé de planilhas eletrônicas fica definido aqui nessa opção de configurar página aqui no Excel do menu arquivo. Ou se eu clicar no menu exibir a opção cabeçalho e rodapé no Excel, nós vamos ter a janela configurar página, mas já aberta nessa guiazinha aqui, cabeçalho e rodapé. Aí nós temos aqui os botões tanto para personalizar o cabeçalho como o rodapé. E ambos têm 3 áreas específicas para configuração. A seção da esquerda, do meio e a da direita. Para dividir ou tentar separar direitinho esses conteúdos na parte superior, que é o cabeçalho, como aqui, seção da esquerda, central, seção da direita. Como também o rodapé, personalizar o rodapé. Aí no item 1 da questão lá, nós temos que se na seção da esquerda for digitado o símbolozinho do e-comercial e entre colchete a palavra data, lá no rodapé vai sair a data atual do computador. Eu posso digitar realmente o que está no item 1, correto, mas aqui existe uma barrinha de ferramentas na janela de personalizar o rodapé, que já tem aqui o símbolozinho de um calendário, de um reloginho, onde a gente pode inserir automaticamente a data ou a hora do computador. Como no item 1 tem a data na seção da esquerda, vamos clicar aqui no calendáriozinho e vai aparecer exatamente o que tem lá. Só que lá tem, você pode digitar dentro da seção da esquerda a função e-comercial e entre colchete data. Poderia ter clicado aqui e ter digitado do mesmo jeito. Que na seção central, no item 2, está informando que eu posso colocar o nome de um técnico, o nome de um instrutor, um nome, bastando apenas clicar em seção central e digitar um nome. Como aqui eu vou digitar o meu nome. E que na seção da direita eu posso colocar a numeração automática de páginas para a planilha, automático do computador, né, digitando o símbolozinho do e-comercial e entre colchete a palavra página. Olha, aqui nós temos um símbolozinho, uma ferramentazinha, que permite automaticamente inserir em uma das seções do cabeçalho do rodapé a numeração automática de páginas do computador. Então eu vou clicar em seção da direita e vou clicar nesse símbolozinho parecido com aquele joguinho da velha. Aí já automaticamente aparece o que tem lá no item 3 da questão. E se eu clicar na seção da direita, digitar esse símbolo, seguido da palavra página entre colchete, será exibida automaticamente a numeração de páginas na planilha.
Então eu posso clicar lá na seção da direita e digitar isso, ou simplesmente clicar nesse botão para inserir automaticamente a numeração de páginas da planilha. Então nós temos aqui alguns botões, como antes de digitar um textozinho em alguma seção, formatar o tipo de fonte, um negrito, um itálico, colocar a numeração automática das páginas, como eu cliquei agora. Depois, o número total de páginas que tem na planilha pode ser exibido num cabeçalho ou num rodapé. A data ou a hora atual do computador. O nome da pasta onde o arquivo está gravado. O nome do arquivo ou o nome da planilha. Também podemos inserir alguma imagem. Então, temos algumas ferramentas que já podem ser utilizadas ao invés de você ter o trabalho de estar digitando, de estar colocando manualmente. Então, de acordo aqui com a questão, olha, item 1, data de elaboração do documento, que é a data automática do computador, do lado esquerdo, sem personalizar o rodapé, na seção da esquerda, foi adicionada essa função. Então, a gente pode adicionar lá a função digitando mesmo, ou simplesmente clicando nesse botãozinho aqui, que nós vimos do calendário, da data. O item 2, o nome de um técnico no centro, sem personalizar rodapé, na seção central, foi digitado o nome de um técnico. Então, digitei lá o meu nome na seção do meio. O número da página, automático pelo computador, se à direita, em personalizar o rodapé, na seção da direita, foi adicionada a função de numeração de página, que pode ser adicionada digitando-se aqui, ou como eu fiz, clicando nessa ferramenta de numeração de páginas. Então, vamos clicar no OK para ver como ficou o nosso rodapé. OK. Visualizar a impressão. Então está aqui embaixo, olha, o nosso rodapé. 24/3/2011, que é a data, à esquerda. Augusto César, o nome no centro. E 1, que é a numeração da página, aqui à direita. Consequentemente na página 2, número 2 e por aí vai. Então quer dizer, os 3 itens lá são verdadeiros. Tanto o primeiro que indica corretamente como colocar a data do computador na seção da esquerda, o número da página na seção da direita e um nome qualquer na seção do meio. Nome de uma pessoa, nome de um técnico, como lá diz. Então, exatamente como definir o cabeçalho, aliás, o rodapé, os 3 itens lá são corretos. Letra A, 2 apenas. Letra B, 1 e 2 apenas. C, 1 e 3 apenas. D, 2 e 3. Letra E, 1, 2 e 3. Letra E, a opção correta. 1, 2 e 3. Os 3 itens estão corretos. Vamos à próxima questão, nós trouxemos aqui. As colunas de uma planilha ficarão centralizadas horizontalmente se na janela formatar células, configurar página, formatar células. Bom, ou é em formatar células, como tem na letra D, E e A, ou como na letra B e C, na janela configurar página. Vamos eliminar a letra B e a letra C. Porque a formatação de alinhamento é no comando células do menu formatar, certo? Então vamos voltar aqui para a planilha. Vamos selecionar as colunas da planilha, todas as colunas da planilha, e clicar. Eu poderia, né, por exemplo, selecionar aqui várias colunas e clicar em centralizar. Várias colunas desejadas e clicar aqui em centralizar. Só que na questão pede pela janela. Então a gente vai clicar no menu formatar, opção células, cujo atalho de teclado é Ctrl 1. Então vai abrir a janelinha formatar células. Nessa janelinha nós temos a guia número, alinhamento, fonte, borda, padrões e proteção. Então na segunda guia, que é alinhamento, nós temos a opção tanto para alinhamento horizontal como vertical de células. Alinhamento horizontal e vertical de células. Em horizontal, eu clico em centralizar, centro, e OK. Então, o que vai acontecer? Dentro dessas 3 colunas aqui, qualquer célula que eu clicar, ao digitar, por exemplo, o número 25, Enter, já fica centralizado. Então, para centralizar horizontalmente todas as colunas que você tem numa planilha, você seleciona todas as colunas ou aquelas que você desejar, depois vai no menu formatar a opção células ou abre a caixa de diálogo pelo atalho Ctrl 1, certo? Em seguida, escolhe a abazinha na parte superior alinhamento e na opção de horizontal escolhe centro e OK. Então, vamos ver lá qual é o item correto da questão.
Na letra A nós temos formatar células, na aba alinhamento, for assinalado a opção centro, que foi nós que fizemos, em horizontal. Já é o item correto da questão, a letra A. Na letra D tem formatar células e na aba borda não. Na aba borda, se eu for imprimir isso aqui agora, olha, isso vai sair sem nenhum tipo de borda. Agora, se eu selecionar uma área da planilha, vou usar agora o atalho que é Ctrl 1, formatar células. Eu posso usar a guia borda, com um estilozinho qualquer de borda. Ok. Então é para selecionar uma borda para uma área selecionada da planilha, para que essa borda possa sair na impressão. Então não tem nada a ver com opções de alinhamento. O outro item, que poderia ser o correto, porque começa em formatar células, aí tem, na aba margens, né, for assinalado horizontal em centralizar a página. Uma aba que nem existir, existe. Ctrl 1. Essa aba margens, ela vai existir onde? No comando configurar página do menu arquivo, que é justamente para você alterar as margens, esquerda, direita, superior, inferior, na janelinha da planilha. Alterar as margens de página da planilha. Então a opção correta é essa letra A. Para centralizar horizontalmente o conteúdo de todas as células, de todas as colunas da planilha, você vai em formatar células e na aba alinhamento, assinala a opção centro em horizontal. Ok? Letra A. Próxima questão é de uma planilha Calc. Secretaria da Fazenda do Acre, 2009, CESP, broffice.org Calc. Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do BROffice Calc 3.1, com uma planilha em processo de edição, assinale a opção correta. Letra A. Na situação da figura, o valor da célula B4 foi obtido a partir da fórmula, temos aqui, na célula B4, a fórmula igual B cifrão 3, mais cifrão A2, e se essa fórmula for copiada para a célula B4, da célula B4 para a célula C4, será obtido na célula C4 o valor 17. Nós já resolvemos questões em vídeos anteriores do Excel, do Calc, sobre esse assunto aí, que é igual para o Excel, se trata igualmente no Excel e no Calc. Então é o seguinte, o cálculo está na célula B4, que é esse aqui. Será copiado para a célula C4. Então vamos fazer aquela comparação para obter uma diferença entre as letras da coluna da célula de origem para de destino, a mesma coisa de número de linhas. A célula de origem está na coluna B e será copiado o cálculo para a coluna C. Então, de B para C, a diferença é de uma coluna à frente da planilha, da coluna B para uma célula da coluna C, mais um. De uma célula na linha 4 para a linha 4 também. Então, não tem diferença de linha. Vai ser copiado de uma célula para outra dentro da mesma linha. Isso significa que eu não preciso mexer com o número de linha no cálculo, independente de ter um cifrão antes ou não. A única coisa que eu vou precisar alterar são letras de coluna, de uma coluna para outra. Então vamos ver aqui, o cálculo original é igual B cifrão 3 mais cifrão A2. Como é que esse cálculo vai ficar? Letra B, ou coluna B, não tem cifrão antes. Então eu vou atualizar em uma coluna à frente, vai ficar C. Esse 3 eu já não ia atualizar porque não tem diferença de número de linha, da célula de origem, onde está o cálculo, para a de destino, onde vai ser copiado. Mas como tem um cifrão aqui, repete, cifrão C. Se não tivesse cifrão, repetiria só o 3. Mas, cifrão A, esse A tem um cifrão antes, eu vou repetir. E o 2 não tem cifrão antes, mas como eu disse, como o número de linha é o mesmo, da célula de origem para o de destino, vai repetir também o número de linha. Então, o que vai acontecer? Esse cálculo aqui de B4, quando copiado para C4, vai ficar assim. E aí eu só preciso pegar o valor de C3, tá? E de A2 e somar os dois, que é 11 mais 2. C3 e A2, vejamos. C3 é 11, A2 é 2. E 11 mais 2, 13. Aqui no item A está dizendo que o resultado vai ser 17. Falso a letra A. B. A célula 4 será preenchida automaticamente com o valor 6, caso o seguinte procedimento seja realizado.
selecionar as células A1, A2 e A3, manter pressionado o botão do mouse na alça de preenchimento, pequeno quadrado preto no canto inferior direito da célula A3, sobreposto do qual o ponteiro se transforma em uma cruz. Arrastar o ponteiro do mouse até o canto inferior direito da célula A4 e liberar em seguida o botão do mouse. Então é o seguinte, a célula A4 será preenchida automaticamente com o valor 6, caso o seguinte procedimento seja realizado. Selecionar as células A1, A2, A3, manter pressionado o botão na alça de preenchimento e arrastar o ponteiro do mouse até o canto inferior direito da célula A4. É o seguinte, as três primeiras células, A1, A2 e A3, contêm respectivamente 1, 2 e 3. Se eu selecioná-las e arrastar pela alça de preenchimento, o Excel vai manter a mesma diferença que vem sendo mantida entre as células selecionadas. 1, 2, 3, aí a próxima célula vai ser 4, a outra 5, a outra 6. Vamos colocar aqui numa janelinha do Calc. Aí vamos colocar aqui os números. 1, 2, 3. Selecionando as três células e puxando pela alça de preenchimento até o canto inferior direito da célula A4, ele vai manter a mesma diferença entre as células iniciais. 1, 2, 3, 4, depois 5, depois 6, depois 7. E não, como indica aqui a questão, que será colocado o número 6, está aqui, o valor 6. Então, será preenchida a célula 4 com o valor 4, na sequência que vinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e não o valor 6 como é indicado aí. Então, falsa a letra B. Letra C. Ao se digitar a fórmula igual MED, que no caso aí é a mediana, C1, 2 pontos, C3, de C1 até C3 é o quê? C1, C2 e C3, três células. Na célula D2, em seguida se teclar Enter, essa célula ficará preenchida com o número 7. Olha, vamos supor que eu tenha igual MED, C1, C2 e C3. Na célula C1, tenha o número 50. Na célula C2, tenha o número 100. E na célula C3, tenha o número 75. 50, 100 e 75. Qual é o menor número? 50. O maior, 100. E o do meio, mediano, 75. Então, se de C1, C2 e C3 o número 7 for o número do meio, não for o maior nem o menor, essa letra está correta, letra C. Se o número 7 for o número médio entre C1, C2 e C3. Vamos lá, está aqui. C1, C2 e C3. Nós temos 7, 0 e 11. O menor número, 0. O maior, 11. E o do meio, 7. Então, o número médio aqui entre C1, C2 e C3 é o 7 mesmo. Letra C lá está correta. Augusto César, e quando eu tiver 4 células? E aí vai ter um número maior, outro menor. Depois vão sobrar 2 números. Qual vai ser o do meio? Aí você pega o maior, o menor, sempre pegando o maior, o menor, depois o maior, o menor, vão sobrar 2 no meio. Você soma os 2 e divide por 2. Calcula a média dos 2 que sobrarem no meio. Certo? Para esse tipo de cálculo aí, que é o cálculo MED, tanto no Calc como no Excel. Letra C é a opção correta. E fechando essa questão, por que a letra D está errada então? Ao se digitar a fórmula igual conte.num A1, 2 pontos, C1, 7. Num vídeo anterior, nós comentamos que conte.num, certo? É uma função que conta, né, quantas vezes aparece um determinado número, conte.num, de A1 até C1, e incluindo o número 7. Certo? Então, quantos números existem de A1 até C1 e ainda inclui o número 7, que é um número? Na célula D3, e em seguida se teclar Enter, essa célula ficará preenchida com o número 3. Bom, eu sei aqui que o número 7 é um número. 7 é um número, não é isso? Então, de A1 a C1, eu vou contar quantas dessas células contém número. Vamos contar. De A1 para cá, até C1. 1, 7, 7. Existem 3 números nas 3 células.
Então, o resultado aqui não vai ser 3, vai ser 4. Porque de A1 até C1, as 3 células têm número. Então, contar quantas células ou quantos argumentos contém números. De A1 até C1, as 3 células contêm números, 3. Ponto e vírgula, 7. 7 também é número, 4. Então, o resultado dessa função conte ponto num seria o número 4 e não o 3, como aparece aqui. Ok? Então, o resultado da questão aqui, boa questão que o CESP-UNB colocou no concurso Secretaria de Fazenda do Acre, em 2009. Letra C. Ok? Então, depois nós voltamos para resolver aí mais algumas questões sobre